Era um sábado tranquilo e finalmente Túlio retornava para sua cidade natal. Ele estava morando há um bom tempo na capital e estudando, só que ele faria o seu último ano na sua cidade natal, onde recebeu uma proposta para ser treinador do time das meninas da sua escola. A sua avó o recebera com muita alegria. A sua avó o criara desde pequeno, desde que ele perdera os pais. Então, depois ele resolveu estudar na capital e trabalhar, mas agora ele estava retornando definitivamente para morar e ficar perto da sua avó, já que também ela estava com a saúde um pouco debilitada. Túlio e sua avó eram muito amigos. Desde pequeno, ele sempre fazia a devocional com ela, e ao retornar não foi diferente. Todos os dias eles faziam a devocional para Deus, porque os dois eram evangélicos. E além de fazer a devocional, eles estavam sempre nos cultos das mulheres, nos cultos dos jovens, nos cultos normais da sua igreja. E ali estava Túlio com a sua avó, relembrando de todas as coisas boas que haviam vivido. E logo assim, na segunda-feira, Túlio conversou logo com Alice, que era a capitã do time. Ele iria treinar as meninas da parte física para que elas pudessem estar preparadas assim para estar jogando. E aí, então Alice falou: Túlio, que bom que você retornou. Alice era conhecida de Túlio, ela era uma menina da igreja, só que ela estava um pouco distante de Deus. E aí então logo Alice combinou com Túlio que no final de semana eles iriam treinar a hidroginástica na casa da Camille. E assim Túlio foi para a casa da Camille, só que ele chegou com todas as meninas. E aí a Camille recebeu todo mundo muito bem e as meninas não apresentaram o Túlio para ela, mas ela logo deduziu que seria o treinador. A Camille não parava de tirar os olhos do Túlio. E o Túlio também não parava de tirar os olhos da Camille. Ela havia se interessado muito por ele, mas logo depois ela o ignorou, fazendo de conta que ele nem estava ali. Camille era uma moça um pouco orgulhosa. Também era evangélica, mas estava afastada dos caminhos de Deus. Depois da morte dos pais, ela ficou com muita raiva e ficou sozinha na casa, porque era filha única. Os avós moravam no interior. E aí então o Túlio ali treinou as meninas na piscina e ela não quis treinar. Ela ficou só observando todos eles e ela não parava de olhar ele. E todas as meninas logo perceberam que a Camille estava dando em cima do Túlio. Mas o Túlio também fez de conta que nada estava acontecendo. Ficou de boa ali treinando as meninas e logo depois do treinamento todos voltaram, se trocaram e aí todos se organizaram, se arrumaram. E aí, então, a Camille falou para o Túlio: a gente se vê por aí, você vai estar na escola, né? Ele: sim, eu vou fazer o último ano para poder concluir realmente os meus estudos. Ela: então tá bom, então tchau. Aí todo mundo se despediu, todos foram para suas casas. A Alice era muito amiga da Camille e logo assim, Alice levou Camille para conhecer melhor Túlio. Logo depois do treino, as duas ficaram lá, conversando muito com Túlio. E Túlio viu que a Camille tinha muita coisa a ver com ele. Os dois haviam perdido os pais, os dois também eram evangélicos, embora a Camille estava afastada dos caminhos de Deus. Também a Alice. Só que a Camille era de uma outra cidade. E os dois conversaram muito sobre isso. Todos os dias eram isso, todos os dias eles conversavam. E no refeitório, conversavam sobre tudo, sobre família, sobre estudos, sobre sonhos. Só que Camille estava muito amargurada. Ela não queria firmar relacionamento sério com ninguém e ela também não queria saber de igreja e nem muito menos saber de Deus. Mas mesmo assim, ela se identificou muito com Túlio e ali eles conversavam todos os dias no refeitório. Tanto a Alice, a Camille e o Túlio, como também um amigo que o Túlio havia feito lá na faculdade, que na verdade ele também era um amigo da igreja. Ele falou pro Túlio para ter um pouco mais cuidado com a Camille, porque a Camille sempre brincava com o sentimento de todo mundo. Camille então, ela estava obcecada em conquistar Túlio e logo ela o convidou para estar em uma festa que ela iria dar na sua casa naquela noite. Túlio, tão inocente ao mesmo tempo, falou: tudo bem, estarei lá. E então assim, Camille deu a festa na sua casa. Ela herdara tudo que ficara dos pais e ela fazia na casa dela o que ela bem entendesse. Então assim, ela convidou todas as amigas do time, juntamente com os namorados das amigas do time. E estava lá, aguardando principalmente Túlio. Camille, pela primeira vez, estava realmente gostando de alguém de verdade.
e ela estava disposta a tudo para conquistar tudo. Então ela pediu para sua amiga Alice dormir ali, que ela iria contar para Alice tudo que poderia acontecer com eles dois. Mas antes, ela combinou com Alice que ela colocaria algo na bebida do Túlio. Então Alice falou: Camila, isso é loucura, você não vai fazer isso, né? Ela disse: amiga, por favor, estou disposta realmente a conquistar ele, deixa eu fazer do meu jeito. Então Túlio foi. Camille realmente colocou algo na bebida do Túlio. Colocou só músicas gospel, que Túlio já até mesmo havia ouvido na igreja. Ela falou: Túlio, você não tá pecando, aqui essa música é gospel, vai, se envolva, vamos dançar um pouco, é normal. Túlio falou: Camille, eu vou ficar só por algum momento, eu só falei pra minha avó que eu vim aqui dizer pra você que eu agradecia o convite, mas isso aqui não era um ambiente pra mim. Mas mesmo assim, Camille insistiu, acabou envolvendo Túlio em toda aquela festa. E Túlio já estava com a cabeça zonza por causa da bebida, ele não estava conseguindo nem mesmo raciocinar. Todos os amigos foram embora, ficando apenas Camille e Túlio e Alice, que ficou lá na casa. Então Camille convidou Túlio para estar indo à praia, que ficava próximo à sua casa, e Túlio foi. Ela falou para ele refrescar um pouco a mente dele e ela o envolveu naquela noite. E então Túlio acabou se envolvendo fisicamente com Camille. Mas mesmo que eles se envolveram naquela noite um com o outro, quando deu de manhã, ele conversou muito com ela e falou que tudo aquilo tinha sido errado, que ele acabou quebrando uma das regras que ele sempre preservou. Ele conversou muito com ela e falou que ele iria retornar depois. E então assim, Camille contou a Alice tudo o que havia acontecido entre ela e Túlio. E ela falou para Alice que ela realmente estava gostando de Túlio. Ela explicou tudo a ele e ele perdoou ela, porque ele disse que ele também está gostando muito dela. Ele falou para ela que ele ia fazer a pós-graduação dele só para que ele pudesse estar do lado dela durante esses 3 anos, para que eles pudessem conversar mais e se conhecer melhor. Que ele estava disposto também a fazer a escolha de estar ao lado dela, de não ser só mais um ficante, mas um namorado de verdade. Camille estava muito feliz e Alice falou: nossa, o Túlio realmente é diferente. Ao chegar em casa, Túlio encontrou sua avó muito chateada e ele falou para ela que ele queria o perdão dela, que ele havia feito algo errado, que ela já deveria imaginar mais ou menos o que ele tinha feito, algo que na verdade ele nunca tinha feito com ninguém. E ele só fez tudo aquilo porque ele realmente foi envolvido pela Camille, mas ele havia perdoado ela. E ele falou para a avó dele que ele não queria só ficar com a Camille só hoje, que ele estava disposto a fazer a pós-graduação dele ali para que ele pudesse conhecer melhor a Camille. E ele havia feito uma escolha. Depois do que aconteceu na noite de ontem, ele falou que ele estava disposto a morar com a Camille. E ele queria a bênção da avó dele e o perdão também, porque ele sabia que ele tinha feito algo errado, mas ele queria corrigir este erro, realmente formando uma família com a Camille se ela quisesse. Por mais que ela não tinha feito uma reconciliação, mas ele fazia a escolha de estar ao lado dela, de orar por ela, de ver se ela realmente mudava. A avó falou: se é essa a escolha que você faz, você tem que arcar com as consequências, Túlio. Você sabe que você dormir com alguém sem compromisso é totalmente errado. Mas então vamos orar e pedir que Deus te ajude a estar assim arcando com as consequências das suas atitudes. Então assim ali ele orou e concordou que ele iria pedir a mão da Camille em casamento. Eles iriam morar juntos e ele iria então assim fazer a pós-graduação dele para que ele pudesse acompanhar ela e estar com ela todo aquele tempo. E foi assim que Túlio fez essa escolha na sua vida: casar com Camille. Passaram-se 3 anos. Túlio iria concluir a sua pós-graduação e Camille iria concluir a sua faculdade. Túlio e Camille se casaram em um cartório, somente com a Alice como testemunha e a avó do Túlio como testemunha. E Túlio continuava indo para a igreja e tentava ser o melhor esposo possível para Camille. Ela não queria ir para a igreja. E ela já havia conversado com ele que ela queria um tempo para pensar, que ainda não estava preparada realmente para retornar à igreja, mas ele então compreendeu e respeitou a sua decisão. Túlio e Camille estavam morando na casa da Camille. Depois do casamento, ele foi para lá morar com ela, do jeito como ela queria.
Então ele estava fazendo tudo do jeito que ela queria, porque ele realmente estava muito apaixonado por ela. Ele queria construir algo ao lado dela, porque realmente era isso que ele sempre sonhou na vida dele. Ter uma família, ser pai, construir uma família. Só que Camila tinha muitos pensamentos diferentes de tudo. Ele estava fazendo de tudo para que aquele relacionamento desse certo. E sempre ficava na casa da avó. Sempre que ia na casa da avó, a avó orava com ele, oravam por Camille, ela lhe dava conselhos. Ele havia feito a escolha de casar com a Camille, casamento era para sempre. Ele teria que suportar tudo que viesse. E ele sim, estava concordando. Só de Camille, ela continuava resistindo, não querendo ir para a igreja, mas ele então estava tendo paciência com ela. Finalmente chegou o dia da formatura. Todos estavam lá. Todos os alunos, todos os formandos estavam lá. E também Túlio e Camille estavam ali, se formando. A avó de Túlio estava muito feliz. Os avós de Camille não puderam estar, porque na verdade ela nem os convidou. Ela quase não se comunicava muito com eles. A formatura foi tudo perfeito. E depois o baile, e depois tudo concluído. Túlio e Camille foram ao local onde tudo começou. E ali, Túlio prometeu que ele queria ser o homem mais feliz ao lado daquela mulher que ele havia escolhido para ser sua esposa. Camille também falou que ela queria ser muito feliz ao lado de Túlio, que ela ia fazer de tudo para que eles pudessem ser felizes. E ele também falou: eu vou fazer de tudo para que você seja feliz ao meu lado. Deus vai nos abençoar e nós vamos ser uma família muito bonita e unida. Ela falou: sim, Túlio, também concordo com você. Eu quero que nossa família seja muito feliz e unida. E Túlio estava muito feliz com Camille. Então assim, ele concluiu a beijando. E aí depois, eles voltaram para casa e ficaram lá na casa deles, curtindo o momento dos dois. Eles estavam realmente muito felizes um com o outro. Túlio estava se sentindo realizado e Camille também estava se sentindo realizada. Só que Túlio ainda estava sofrendo por Camille não querer ir para a igreja com ele, mas ele compreendia. Enquanto Camille ficava em casa instruindo a diarista que cuidava da casa, Túlio, sempre que saía do serviço, ia onde a avó. A casa não era tão longe de lá. Ele sempre ia lá, conversava com ela e os dois faziam devocional, já que Camille não queria fazer nem a devocional com Túlio. E a avó sentia que ele estava meio desanimado, mas ela dizia: filho, agora você tem que ser forte, somente ore, espere para ver o que Deus tem para fazer, porque foi uma escolha sua, casar com alguém que não pensava igual você, que não tinha Deus igual você, agora sabe esperar. Todos os dias, Túlio estava sozinho nos cultos. E a irmã da igreja, uma jovem, viu isso e falou: Túlio, não fica assim. Seja o que você estiver passando, confie em Deus, Ele vai lhe dar uma resposta. Túlio falou: com certeza Ele vai dar sim, irmã. Obrigada, o culto foi uma bênção. Ela falou: realmente foi uma bênção. Até amanhã então. Amanhã terá reunião do grupo de PGM. Se você quiser participar, sim, eu vou ver se eu vou poder participar. Muito obrigada. Camille sempre aguardava Túlio do lado de fora da igreja. Não suportava mais aquela situação. E Túlio pensava muito no seu casamento, no que ele sonhara para si. E Camille sempre esperava lá, próximo à igreja, e depois ela simplesmente ia embora para a lanchonete onde eles sempre ficavam. E Túlio já sabia que ela ia para lá. Aí, de repente, então, ela só falou: Túlio, estou te aguardando lá. E aí ele ficou pensativo. Senhor, me ajude a ter paciência com a mulher que eu escolhi para ser minha esposa. Sei que eu fiz tudo errado desde o começo, mas foi uma escolha minha. Agora me ajude a arcar com as consequências dessas minhas próprias escolhas. Túlio então foi para a lanchonete e queria compartilhar só com Camille uma passagem do estudo que foi dado lá na igreja, mas Camille simplesmente não queria ouvir. Ela disse que ela não queria que ele convertesse lá novamente, ela não queria retornar à igreja novamente. Desde criança ela ia para a igreja, os pais morreram em um acidente justamente fazendo a obra que eles achavam que era de Deus, e deixou ela sozinha com os avós. Depois os avós foram morar no interior, ela não queria morar no interior e resolveu ficar morando só. Ela falou que ela amava ele, mas ela só queria que ele não ficasse mais falando de igreja, falando de Bíblia, falando de oração, que ela compreendia ele, que ela estava sendo paciente com ele, assim como ele prometeu que ele seria paciente com ela também. Camille começou a ter crises de ciúme de Túlio,
Quando ele chegava da igreja, ela queria saber com quem ele estava conversando, por que ele demorou tanto, porque as irmãs da igreja ficavam ligando para ele, porque o pessoal ficava toda hora ligando para ele. E ele falou: Camille, para com isso. Nada a ver, amor. São pessoas da igreja, meus irmãos da igreja. E aí todos os dias eram isso. Camille agora tinha mudado demais com tudo. Ela era agora uma mulher possessiva e ciumenta. Ela não queria mais nem às vezes deixar que ele fosse para todos os trabalhos da igreja. E as discussões se intensificavam cada dia mais e mais. Os meses iam passando e Camille ficava pior. E Túlio já estava sem chão. Ele disse: amor, por favor, eu amo você, Camille, você tem que parar com isso. Eu tenho tentado ser o melhor esposo para você. A única coisa diferente que eu tenho feito é ir para a igreja, mas eu estou fazendo meu trabalho, estou cumprindo com as minhas obrigações. Eu só quero que você seja compreensiva comigo. E ela falava: compreensiva? Você só vive na igreja? Estou de saco cheio disso. Eu quero dar um tempo desse casamento. Eu te peço só uma coisa: não me procure mais. Eu não quero te ver tão cedo. Se você quiser ficar na nossa casa, tudo bem, ela está disponível para você, só que eu não vou ficar lá. Eu quero dar um tempo, eu vou sair, eu não sei quando é que eu vou voltar, eu só quero que você não vá atrás de mim, por favor. Eu vou para a vila, para onde meus avós moram. Eles também são evangélicos, mas eles vão me respeitar muito mais do que você, só que eu não quero mais é ficar perto de você. Eu não quero mais é poder te ver tão cedo. Se é isso que você quer, Camille, então tudo bem. Na manhã seguinte, enquanto Túlio foi trabalhar, Camille pegou suas coisas, suas roupas e realmente foi para a vila. Os avós de Camille moravam na vila há muito tempo e ela quase não os visitava. E então ela resolveu ir sem nem mesmo comunicá-los. E ao chegar lá, ela contou tudo o que tinha acontecido, pediu perdão para eles, porque ela nunca mais tinha entrado em contato, porque ela queria ficar completamente só, sem rever a história do passado. Os avós compreenderam e eles estavam ali, lendo a Bíblia. E ela falou justamente isso para eles, que ela não queria que eles ficassem insistindo para ela ir para a igreja, para ela ser crente, que ela queria ficar um pouco tempo só, que ela foi para ali para ela poder refletir, analisar. E ela estava ali sem tempo determinado para retornar. Já que o dinheiro que ela tinha, dava de ela ficar por um bom tempo ali. Um mês depois na vila, Camille passou muito mal. Então ela descobriu que estava grávida. Nossa, ela estava grávida. A cabeça dela veio com um turbilhão de coisas do passado. E ela começou a gritar no banheiro: não, agora não. Por quê? Por quê? Eu não estava planejado isso. Eu não queria ter um filho agora, eu não queria engravidar agora. E ela, desesperada, ficou gritando no banheiro. E a sua avó veio correndo e a abraçou. E pegaram e colocaram lá sentada no sofá e falaram: filho, o que aconteceu? E ela falou que estava grávida. Por quê? Ela queria criar a filha dela, mas ela não queria levar a menina para a igreja, porque ela teria que reviver todo um passado tão doloroso. Os avós dela falaram que ela deveria perdoar o passado. Os pais dela amavam ela, sempre criaram no caminho de Deus. Ela deveria refletir um pouco sobre a vida dela e o que ela queria para aquela criança. Ela tinha um marido que precisava saber que ela estava grávida. Ela tinha uma família e ela precisava preservar aquilo que Deus estava dando de presente para ela. Ela precisava esquecer tudo que havia passado e viver uma nova vida, fazer novas escolhas. E essas escolhas Deus teria que estar também junto com ela. E ela refletiu muito sobre isso, porque no fundo, ela nunca perdoou o passado. Ela não conseguia perdoar tudo aquilo. E os meses foram passando. E a barriga foi aparecendo. E aí ela ainda não queria ainda voltar para casa. Ela também ainda não queria contar para tudo que ela estava grávida. E os meses foram passando e os avós foram convencendo ela que ela precisava se perdoar o passado. E aí então ela já estava no 8º mês de gravidez e ela finalmente resolveu ir para a igreja. Nem ela estava se reconhecendo. Devido à gravidez, ela estava bem sensível. E aí então ela começou a frequentar a igreja. E ali ela foi abraçada por diversas irmãs que lhe deram conselho, que oraram por ela. E finalmente o coração de Camille se abriu para Deus. E ela pôde se perdoar o passado, perdoar a raiva que ela tinha dentro do coração. Então Camille agora era uma nova criatura em Cristo Jesus, havia se convertido. E aí então ela falou para Alice tudo o que tinha acontecido com ela. E ela pediu para Alice falar para Túlio que ela estava grávida, que ela já ia ter o bebê.
naquela mesma semana, que ela estava com vergonha até mesmo de falar para Túlio, porque ela tinha sido muito orgulhosa, mas Cristo havia quebrado esse orgulho e ela queria vê-lo ainda essa semana. Então Alice assim fez. Túlio levou um choque ao saber que Camila estava grávida, que ele ia ser pai. Nossa, como ela podia esconder isso durante todos esses 9 meses? Ele tentando se comunicar com ela a todo tempo, o ignorando. Mas quando Alice disse que ela havia se convertido, ele ficou ainda mais surpreso. Ele falou, nossa, Deus ouviu minhas orações, a da minha avó. E aí ele ficou então em pânico e disse, Alice, me passa todo o endereço aonde a Camila está. Hoje mesmo, então amanhã de manhã estarei indo lá e vou ver meu filho e vou ver ela também. Naquele mesmo dia, Túlio foi de avó. E então assim eles oraram. Ela disse, filho, para Deus tudo é possível. Vê, ele ouviu nossas orações, agora sua esposa se converteu, precisava passar por tudo isso para chegar até esse momento. E então, Túlio, na manhã seguinte, foi logo viajar para a vila. Ele não sabia o que ele estava realmente sentindo. Era uma emoção, era uma culpa, era uma alegria, era um euforismo. Ele só queria chegar lá e poder encontrar tanto a Camille como o bebê, porque ela já tinha tido o bebê. E assim Túlio chegou na vila. Os avós de Camille o receberam com muita alegria e indicaram aonde ela estava, com a filhinha deles. Túlio então chegou chorando. E aí então Camille foi também chorando e falou, me perdoe. Mas tudo isso foi necessário para que eu abrisse os meus olhos, para que eu pudesse entender que Deus nunca havia me abandonado. Foi eu que me distanciei dele por causa do meu orgulho. Ele falou, tudo bem, amor, tudo bem. O importante é que você está bem. O importante é que a nossa filha está bem. Ela é linda. Pois é, Tayla. O nome dela vai ser Tayla. É esse o nome que você quer dar para ela? Sim, amor, é esse o nome. Me perdoe tudo. Me perdoe por tudo. Por todo o meu estresse. Talvez já eram os hormônios, a flor da pele. Sim, eu entendo. Era os hormônios a flor da pele. Você já deveria estar grávida. Sim. Eu deveria estar grávida. Já estava com medo da gravidez. Eu estava estressada. Tudo bem, amor. O importante é que vocês estão bem. Então assim, Camila e Túlio se reconciliaram de vez. Oraram dessa vez, leram a Bíblia, fizeram uma devocional e aguardaram durante um tempo para que a neném pudesse estar pronta para eles estarem assim retornando para a cidade. Já que a estrada que levava até a cidade era uma estrada muito turbulenta, não daria para viajar com o bebê naquelas condições. E assim então, Túlio e Camille estavam realmente felizes. Agora sim, estavam completos, porque o que faltava na vida deles, além da bebê, era saber que tinha um Cristo que podia completá-los de maneira excelente. E a bebê só foi mais um complemento do que Deus queria fazer na vida dos dois. Eles estavam realmente muito felizes. Depois de um tempo, Túlio e Camila resolveram casar no religioso, renovando os votos de casamento. Alice estava lá, a avó do Túlio estava lá e alguns parentes também do Túlio estava lá. E Alice agora estava com o namorado. E também os avós de Camila estavam lá, radiantes de alegria. A família estava totalmente realizada. Camila havia vendido a casa, a antiga casa, que era dos pais. E todo o dinheiro que ela fez a venda da casa, ela resolveu realmente agora aplicar no negócio em que ela e Túlio abriram. Então, Tayla passava um final de semana com os avós, passava outro final de semana com a avó, e Camille resolveu se dedicar de maneira integral à sua filha, sendo grata por aquele presente que Deus havia dado a ela, a família que Deus deu a ela, uma família que ela nunca sonhou até mesmo em ter, diante de um trauma, diante da falta de perdão, diante de tudo que ela passou. Ela agora queria fazer tudo diferente. Agora ela se dedicava tão somente à filha. Ela queria acompanhar cada passo que a filha desse, levando para a escola, trazendo, levando para a igreja, trazendo. Então, eles abriram uma empresa
na própria cidade da Camille, mas do Túlio. E agora eles tinham uma nova casa em um outro local, onde eles poderiam começar a vida deles. Sempre esperavam o Túlio ali, aguardando ele vindo do trabalho. Ele vinha muito feliz e encontrava elas com muita alegria. Eles sempre estavam ali, com um sorriso largo nos rostos, sabendo que Deus havia dado uma transformação, que a escolha que eles fizeram os levaram a outros caminhos, que o erro com a escolha só foi realmente consertado a partir do momento que eles entregaram suas vidas a Deus. Agora sim, Camille, Túlio e Tyler estavam totalmente realizados. O perdão havia entrado naquela casa. A escolha de seguir a Cristo havia mudado totalmente o destino de todos.